Bom dia. Nós vamos dar início aos nossos trabalhos pela parte da manhã. Então, eu vou me apresentar para os OEs que não me conhecem. Eu sou a professora Ana Cláudia Fidelis. Eu sou uma das formadoras de LP. Nós estamos aqui nesse desafio, né? Já vencemos um dia e meio, né, de formação. Quero falar do meu prazer de estar aqui com vocês. Vou mandar um beijo para a minha turma, porque senão depois elas me pegam na saída, né? Elas pediram para eu mandar um beijo. E eu espero que a gente possa hoje discutir algumas questões que a gente considera importantes, né, do caderno 6, Grandezas e Medidas. Denise também vai se apresentar e aí a gente começa com a leitura de leite. Bom dia a todos. Sou Denise, sou, antes de tudo, igual a vocês, professoras de sala de aula. E estou aqui também para contribuir na área da matemática, que é a minha praia maior, mas também como pedagoga sei do espaço que vocês ocupam, enquanto formadoras, enquanto professoras. Eu queria também agradecer desde já a equipe da Unicamp, que desde o início, nesse grande desafio, como falou a Ana Cláudia, trouxe para nós todo o suporte, inclusive Miriam, Marinês, Maria Lúcia, quando mandamos a primeira versão do PPP, disseram, não precisamos tanta preocupação, porque sabemos da mão de quem está. Então, nossa preocupação em atender vocês, em atender a equipe, é muito grande. Esperamos que os erros sejam mínimos e que tenhamos a compreensão de vocês, como ontem também já foi um sucesso, que hoje a gente faça o melhor para todos nós, tá bom? Um bom dia a todos. Vamos dar início nessa manhã. Então, eu gostaria de... Eu sei que a gente não explica a leitura de leite, né? Mas como a gente está à distância, queria falar, antes de fazer a leitura de leite, um pouco da importância que é, né, que a gente possa compreender os modos com que o sujeito se enxerga no mundo, perante o mundo, com o mundo, né? Como que o sujeito cria referências de mensuração, né, de medição, e como a realidade ela é multifacetada, né, nesses processos de construção do conhecimento e da própria realidade. Em virtude disso, né, e desses nossos desafios para essa manhã e para esse encontro, eu escolhi 2 textinhos do Drummond, né, 2 poesias do Drummond, que para mim são muito significativas. Então, vou ler para vocês. O mundo é grande. O mundo é grande e cabe nesta janela sobre o mar. O mar é grande e cabe na cama e no colchão de amar. O amor é grande e cabe no breve espaço de beijar. E o outro texto que eu escolhi para vocês é Poema de 7 Faces. Quando eu nasci, um anjo torto, desses que vivem na sombra, disse: vai, Carlos, ser goste na vida. As casas espiam os homens que correm atrás de mulheres. À tarde, talvez fosse azul, não houvessem tantos desejos. O bonde passa cheio de pernas, pernas brancas, pretas, amarelas. Para que tanta perna, meu Deus? Pergunta meu coração. Porém, meus olhos não perguntam nada. O homem atrás do bigode é sério, simples e forte. Quase não conversa. Tem poucos, raros amigos. O homem atrás dos óculos e do bigode. Meu Deus, por que me abandonastes se sabias que eu não era Deus? Se sabias que eu era fraco? Mundo, mundo, vasto mundo. Se eu me chamasse Raimundo, não seria uma rima, seria uma solução. Mundo, mundo, vasto mundo, mas vasto é meu coração. Eu não devia te dizer, mas essa lua, mas esse conhaque, botam a gente comovido como o diabo. Carlos Drummond de Andrade. Para a gente começar essa manhã de desafios com vocês. Tá? E aí, depois da leitura fruição, eu queria falar um pouco para vocês sobre o portfólio, né? Então, desde o primeiro dia que nós tínhamos claro que nesse processo de mediação à distância, vocês deveriam produzir, né, e organizar um portfólio com as atividades que nós fôssemos atribuindo, né, para cada período. E aí a gente queria relembrá-los de que houve uma negociação com os coordenadores locais na tarde de terça-feira em relação à entrega do portfólio, né? Então, os municípios que precisarem, né, de um adiamento ou de um maior prazo para a confecção do portfólio deverão entrar em contato, se comunicar com a supervisora Marisol Presoto. E as nossas OEs, né? Então, as OEs que também, os grupos de OEs, né, por município, que tiverem também a necessidade desse prazo, deverão comunicar
essa necessidade aos seus formadores, né? O prazo estabelecido final, então, para a entrega deste portfólio será quarta-feira ao meio-dia, né? O registro, a princípio, nós tínhamos discutido que seria um registro individual, mas também no processo de negociação houve uma mudança, né? Então, esse registro poderá ser em grupos de até 5 OEs. O formato desse portfólio, vocês poderão fazer isso em Word ou numa apresentação de PPT, num PowerPoint. Se vocês fizerem essa versão em Word, vocês deverão respeitar o limite máximo de 7 páginas para os registros que vocês estão fazendo ao longo das manhãs e tardes. Se essa apresentação for feita em forma de PowerPoint, vocês terão um limite máximo de 25 slides para esta apresentação. Quando vocês concluírem o trabalho de organização, montagem e escrita do portfólio, somente um OE, né, uma do grupo, ficará responsável por enviar o registro aos seus formadores. Tá? Então, a gente está colocando para vocês essas informações importantes do portfólio. Ao longo do dia e do dia de amanhã, se vocês tiverem dúvidas, vocês podem colocar no processo de mediação ou vocês podem entrar em contato diretamente com os seus formadores pelos canais que vocês escolheram e que vocês estão utilizando para essa comunicação mais direta. Ok? Então, esses seriam os nossos informes de caráter mais administrativo e burocrático. E aí, agora, a Denise vai falando um pouquinho e eu vou mediando aqui essa nossa conversa. Tá bom? Então, como vocês já estão acostumados, nosso início de trabalho sempre fala da intencionalidade pedagógica, né? No nosso caderno 6, de grandezas e medida, temos diferentes intencionalidades pedagógicas, porque grandezas e medidas envolvem diferentes conceitos, né? Primeiro, uma das principais é identificar as medidas do cotidiano, a partir do momento que a gente trabalha com os alunos, nesse período de escolarização. Partindo do uso social real, as medidas do cotidiano trazem para ele a maior aproximação com os conteúdos de grandezas e medidas. Aí, construir, selecionar e utilizar estratégia para medir comprimento, tempo, massa e capacidade vai permear nossa fala nesses 4 momentos que vamos falar desse caderno, hoje, de manhã, à tarde, amanhã cedo e à tarde, para ficarmos mais próximos a construir e selecionar estratégia, que esse trabalho é o trabalho mais interessante da ação pedagógica, né? Compreender o processo de mediação pelo sujeito, então nós vamos favorecer esse trabalho para que ele, enquanto sujeito da aprendizagem, faça essa construção. A produção de registros também para comunicar os resultados de uma medição que também passará por diversos passos em relação ao que ele pensa, a investigação e as conjecturas levantadas e depois o feedback que ele tem que fazer disso enquanto aprendiz. O comparar comprimentos, que aí já vem mais para o nosso trabalho aqui de hoje, de manhã, que nós vamos trabalhar com as medidas lineares e os comprimentos serão enfatizados. E articular os conteúdos de português, considerando alguns aspectos como dialogicidade, que é o trabalho que nós estamos tentando fazer nesse PENAIC a partir do momento que juntou língua portuguesa e matemática. Tá bom? Só um pouquinho, Denise. Nessa nossa tentativa, né, de fazer essa articulação, principalmente com as questões de gênero e de dialogicidade, eu vou retomar com vocês alguns pontos que foram apresentados na tarde de terça-feira. Então, eu vou pedir um pouco da paciência de vocês, porque vocês já entraram em contato com esse material, mas eu vou fazer umas retomadas para vocês entenderem em que medida que a gente está pensando, né, nas questões de articulação para esses cadernos e para esses conteúdos, levando em consideração as questões de letramento matemático, do uso que a gente pode fazer da literatura, né, e de como se dão esses processos da construção de gêneros orais no ambiente escolar, ok? Aí, dando continuidade ao PENAIC, né, aos propósitos do PENAIC, nós faríamos e deixamos aqui disponível para vocês a leitura compartilhada dos direitos de aprendizagem, que é uma leitura mais densa, e destacamos o item assim para hoje, para esse caderno, que é compreender a ideia de diversidade de grandezas e suas respectivas medidas. Porque
sendo que as grandezas medidas estão no nosso cotidiano, as respectivas medidas para averiguar a grandeza é que faz parte do nosso trabalho pedagógico, da nossa intencionalidade e do nosso fazer escolar, que todo professor, para não ficar na mesmice, senão a humanidade já teria construído isso. Nós, na escola, temos que aprimorar e aproximar a criança desse conceito. Dentro desse processo, né, temos duas considerações bastante relevantes. Primeiro, que é de fundamental importância a referência ao corpo no processo de mediação, seja adulto, seja criança. Nós sempre vamos medindo e fazendo os movimentos e usando os membros, né? Sejam eles mão, pé, olhar, distância e tudo mais. Então, fazer uso das partes do corpo para construir ou para aproximar desses conceitos de grandeza e medida é muito interessante, e aí o processo de medição flui. O uso e a criação de jogos também é um outro processo que nós temos, é um outro recurso que nós temos que estar aproximando as crianças e aproximando o nosso fazer pedagógico. E a discussão dos textos da literatura, que na nossa capacitação, né, na nossa primeira palestra, ficou muito claro. E tenho aqui a Ana Cláudia, que também tem esse parecer sobre a literatura junto ao trabalho, e trouxe já 2 leituras de leite que dá para a gente fazer um grande movimento nesse sentido, né? Na verdade, o que a gente tem que pensar é que a literatura, ela é sempre um campo, né, muito aberto para esse lugar de diálogo, né? Então, a literatura, nessa constituição de linguagem que lhe é muito própria, né, e nessas representações de realidade, nessas representações de mundo que lhe são muito próprias, algumas sequências didáticas apresentadas no material trazem isso muito fortemente, né? A gente apenas que, né, ter sempre uma atenção para as especificidades do literário, né, no que tange às questões de linguagem, as convenções próprias, né, deste universo, o modo como a literatura se organiza e o modo como a literatura traz uma representação de mundo, né? Então há vários modos de ler um texto, né? E portanto, se há vários modos de ler um texto, há vários objetos de ensino, né? Que no caso da literatura nem sempre são de fácil percepção, né? Então, na hora que a gente coloca essas duas áreas em diálogo, né, há que se colocar os espaços das suas especificidades, né? Uma outra coisa que eu acho que é fundamental, né, quando a gente pensa em linguagem, quando a gente pensa nessa coisa das medidas, né, e da relação do corpo, né? Primeiro a gente descobre o mundo pelo corpo, né? Depois a gente é crivado pela palavra, né? Então a palavra também diz do nosso corpo, a palavra também diz dos nossos processos de representação, né? E como a gente vai se repertoriando, né, nesses nossos usos, nesses modos de ver a realidade, de mensurar a realidade, né? Então acho que talvez a riqueza desse trabalho com a criança se dê nesse lugar, né, em que o corpo, a linguagem do corpo diz primeiro, né, da minha relação com o mundo, me permite uma construção de pensamento sobre o modo abstrato como eu estou vendo o mundo, e depois eu sou crivado pela palavra. E aí a palavra também vai me dizer desses modos de compreensão de mundo. Então acho que é um pouco nesse lugar, né, e por isso da dialogicidade, né, dessa construção de aprendizagem que vai se dando, né, dessa mediação, né, o outro me diz coisas, eu digo coisas para o outro, e nesses processos de reflexão a gente vai fazendo uma construção de conhecimento, né. Então, nesse aspecto, acho que a literatura é um espaço privilegiado, né, para a gente pensar estas questões e fazer esse trabalho interdisciplinar. Então, é um pouco nessa medida que a gente queria fazer a reflexão para hoje, né? Não podemos deixar de lado, né, trazer uma consideração sobre a matemática inserida, seja ela, num trabalho mais direcionado para a ação pedagógica, ou num trabalho que está dentro da literatura. Temos que nos preocupar, enquanto professores de matemática, de conteúdos de matemática, com os conceitos. Como disse bem a professora na terça tarde, o que é que eu posso vulgarizar ou não dentro da literatura dos conceitos da matemática? Então, na mesma perspectiva, dessa aproximação das duas áreas, também tenho que ter preocupação com os conceitos envolvidos dentro do texto literário e como eu, professora, faço a adequação desse mundo
das grandezas e medidas inseridos na literatura ou não, para aproximar a criança dos conceitos que são reais, né? Uma outra situação que também, uma consideração bastante importante, é que as medidas não devem ser vistas apenas como conteúdos da área escolar de matemática. Ela deve estar permeada na escola e dentro da escola, e a gente usando as medidas a partir do seu sentido mais amplo, no cotidiano, nas situações, e dentro da escola nós vamos ampliar o vocabulário, os conceitos e aproximar as crianças de um mundo onde eles consigam argumentar e se constituem enquanto cidadãos que sabem de onde falam e do que falam, principalmente em grandezas e medidas que faz parte do nosso cotidiano. Porque, na verdade, né, Denise, a linguagem, né, essa ampliação do vocabulário da criança, né, vai oportunizando com que ela faça essas passagens e esses graus de complexidade relativos, inclusive, à própria linguagem, né? Então, como que eu uso um termo para dizer outro, né, dentro do meu repertório, e como eu vou me aproximando cada vez mais de uma linguagem que seja mais precisa, né? E por isso, partindo sempre do repertório da criança, daquilo que ela compreende, e aos poucos indo em direção a essa linguagem mais específica, desse conhecimento mais específico, né? Esse slide, a gente sabe da dificuldade que vocês vão ter de lê-lo, mas nós optamos por trazer para vocês verificarem a gama, né? Essa situação macro que envolve o trabalho com grandezas e medidas, que uma vez vem da situação de experimentar, das situações cotidianas ou lúdico, mas que envolve os diversos tipos de grandeza. Então, a grandeza de comprimento, de massa, de capacidade, de temperatura e tempo. E, nesse sentido, os diferentes objetivos. Hoje, nós vamos nos deter à construção de estratégias para medir comprimento e trabalharemos com as questões da situação linear de capacidade. Como estamos iniciando a conversa, né, essa questão de construir estratégia de medir, seja ela de comprimento, massa, capacidade, exige os registros de unidades padronizadas, mas a gente pode começar isso com as crianças. O processo de medição vai sendo aprimorado de acordo com as estratégias que o sujeito vai validando, com a comunicação dos seus resultados, com a explicação do que foi obtida, e aí, quando ele começa a tentar explicar, ele começa a ter necessidade de comparar dois ou mais objetos para valorizar aquilo que ele está fazendo. Num primeiro momento ele fala, isso é menor, isso é maior. Depois ele vai falar, isso é maior que, menor que. Isso cabe quantas vezes aqui, quantas vezes lá. Então esse movimento de comparação e esse grau de complexidade da linguagem, como a Ana Cláudia falou, que faz com que o professor sinta o seu trabalho dentro da sala de aula com esses dois eixos da grandeza e medidas. Então, nesse movimento, né, o ato de medir vai envolver essencialmente unidades e medidas que são os comparativos usados na medição. Então, o tempo todo vocês vão falar, mas só falar em unidade de medidas, medir e comparação? É esse o eixo da nossa fala. Conforme a comparação vai ampliando, que eu vou me apropriando do processo e do senso de medir, né? Nesse sentido, medição é a atividade de comparar uma quantidade com um padrão pré-definido. Pré-definido, seja ele já padronizado, ou pré-definido, seja ele por uma determinada situação que nós temos no dia a dia, né? Ou que a professora propõe. Essa medição faz o homem expressar numericamente as quantidades ou fenômenos de objeto. Pois, sem a medição, nós ficaríamos refém de conceitos grande, pequeno, fraco, forte, largo, fino. Com a medição, nós vamos ter referência, nós vamos raciocinar fazendo referências. Então, como a humanidade, as crianças também fazem um processo sem medição com instrumentos de medidas padronizados e depois eles começam a aproximação com instrumentos de medidas padronizados para dar referências para o outro. Quando a Denise fala sem a medição, né, e quando ela fala dessa coisa do homem ficar refém de certos conceitos, né, que podem ser inclusive os limitadores, também entra fortemente essa questão da linguagem, né? Então, se eu tenho uma restrição que é da ordem da compreensão das medidas, né, do como eu vou medir a partir desses processos de comparação, né, seja
eu estou medindo com os pés, ou seja, eu estou medindo com as mãos, né? Se eu estou usando o meu corpo para medir, né? Ou se eu estou usando uma padronização para medir, se eu tenho uma restrição da ordem dessa compreensão das medidas, né, na relação com o mundo, isso leva, inequivocamente, à restrição de linguagem, né, que, em certa medida, é forma estruturante do pensamento. A linguagem, né, e a língua são formas estruturantes do meu pensamento. Então, eu olho o mundo, eu penso o mundo, eu reflito sobre o mundo, e a palavra me possibilita a tradução disso que é pura abstração, que é o meu pensamento. Em contrapartida, né, na hora que a linguagem se torna esse modo estruturante de pensamento, né, quanto mais complexos são os processos de análise que eu faço do mundo, mais repertoriado eu vou me tornando como sujeito, né? Então, o sujeito vai se repertoriando nessa relação que vai se tornando cada vez mais complexa, né, da análise do mundo, e, consequentemente, ele vai também se repertoriando do ponto de vista linguístico, e vice-versa. Quanto mais instrumentos linguísticos, né, eu tenho, mais também vão se tornando complexos os meus processos de reflexão sobre o mundo. Então, a noção apenas, né, de antonímia, né, de oposição, de antítese, grande, pequeno, forte, fraco, largo, fino, né, elas me limitam na minha reflexão sobre o mundo, e elas me limitam nessa construção de linguagem que eu faço para representar aquilo que é o modo como eu estou compreendendo o mundo. Então, essas coisas, elas se interligam de uma maneira que em termos de análise, a gente consegue fazer essa distinção para a gente poder estudar o discurso, para a gente estudar outras áreas do conhecimento. Mas a linguagem está permeando, né, essa construção de conhecimento, para depois a gente entender, então, por que os processos de construção de gênero oral eles são tão importantes na sala de aula, né? Então, como é que eu vou validando, né, essa construção de pensamento que passa, né, pela emissão da palavra, que o meu raciocínio está passando pela emissão da palavra, pela emissão dos meus enunciados e pelos discursos que eu estou produzindo, né? Então, essa via é uma via de mão dupla, né? Então, sem esses processos de medição, eu também não alcanço esse repertório, e sem o repertório, parece também limitante, né, o modo como eu compreendo o mundo, né? Então, essas duas coisas vão se misturando, né? É uma espécie de amálgama. E por isso, então, que a gente trouxe para a discussão, né, o Bakhtin e o Vygotsky, né, nesse sentido do diálogo, da mediação, desses jogos de sujeitos que vão construindo juntos, né, as suas relações com o mundo, né? Então, reforçando toda essa contribuição que a Ana Cláudia trouxe, volto a falar para vocês. O ato de medir, então, envolve a existência de unidades de medidas. Os alunos têm que verificar que tem unidades de medidas e que essas unidades de medidas servirão de comparativos para ele fazer a medição e fazer o registro e verificar os resultados. E você já mediu alguma coisa hoje? A professora Maria Lúcia, na nossa formação, deixou a gente pensando uns 3 minutos, 2 minutos, se alguém já mediu alguma coisa hoje. Impossível ter alguém que diga um não, né? O que é medir um objeto? O que as crianças já trazem de medida em suas vidas? Esse diagnóstico é bastante interessante por conta da diversidade e da pluralidade que nós vivemos dentro de sala de aula, né? Ou no cotidiano aqui do nosso mundo adulto, né? Quando e de que maneiras podemos iniciar com a criança atividades para o desenvolvimento conceitual de medir? Quais medidas devem ser tratadas nos anos iniciais? Ai, professora, o que eu posso fazer, o que não? Ou formadora, né? Vocês enquanto aí estão discutindo. Para as crianças no início da alfabetização, é fácil a compreensão sobre medições? E para os alunos dos anos mais avançados? Será que não tem um grau de complexidade que eu preciso passar por ele para avançar? É importante para as crianças o uso de instrumentos de medida? E para os adultos também? É importante para a criança, quando possível, venha a construir seus próprios instrumentos de medida? Quais medidas são familiares às crianças do ciclo de alfabetização?
Quais medidas devem ser tratadas nos anos iniciais? Não falei que eram inúmeras? Então, agora a gente já está só com questões, algumas inúmeras, e agora terminando aqui as indagações, que vocês vão ter respostas, esperamos que tenham resposta nesses 4 encontros sobre grandezas e medidas. Medir ou contar? Qual a diferença? Qual a relação entre objetos, medidas e números? É importante que a criança faça o registro de suas medições? E estimar medida? Precisa de registro? Não precisa? Aí são essas perguntas que nós estamos deixando para vocês, com gosto de quero mais, ver se a gente vai conseguir nesses 4 encontros, senão escrevam para nós. Em relação ao registro, né, que está aqui é o último questionamento, né, se é importante que a criança faça os registros das medições. Acho que em alguns encontros passados, né, a gente falou muito dessa importância dessa prática da escrita como um registro possível, né, não o único possível, né, mas que haja mecanismos de registro. Eu estou trazendo um pouco aqui o da escrita, mas daqui a pouco a gente vai falar do da oralidade, né? Que talvez seja importante para essa construção aí desse conhecimento que, num primeiro momento, que é do nível do abstrato, mas que precisa para a criança ter um elemento do concreto muito grande. Por isso, a relação da criança com o seu corpo e do seu corpo com o mundo, né? Então, dessas medidas aí não padronizadas para esse início de reflexão sobre o que significa mesmo medir, né? Seguindo o caderno na página 789, nós apresentamos aqui rapidamente para vocês o relato de experiência da professora Maria das Dores Moraes, da Rede Municipal de Jaboatão de Guararapes, em Pernambuco, quando ela faz um trabalho com um livro que vocês encontram aí junto ao PENAI, que chama Quem Vai Ficar com o Pêssego? E foi um livro que ela trabalhou com os alunos de 3º ano, no 2013. A turma era de 20 alunos, de 9 a 11 anos. E a importância desse trabalho ter sido alcançado é que a leitura diária fazia parte do eixo norteador da professora. E antes de fazer a leitura, a professora teve os seguintes questionamentos. Vocês sabem o que é medir? Já realizaram alguma medição? O que eu posso medir e quais instrumentos podem ser utilizados para medir? O trabalho posterior vocês podem ler aqui no caderno na página 7 e 8. Eu trouxe rapidinho para vocês como que ela fez com os alunos, como ela construiu, e aí a interface das diferentes áreas. Então, o que pôde possibilitar aquela leitura daquele livro, que a girafa era um dos animais que estavam presentes no livro. Eles construíram uma girafa, aí do jeito deles, né, com uma criatividade, uma arte diferenciada. E aí a professora sugeriu para eles medirem, cada grupo dividiu a classe em 5 grupos e deu diferentes instrumentos de medidas para eles justificarem ou registrarem o tamanho da girafa. No grupo 1, eles encontraram que dava para fazer 8 palitos de churrasco, colocando encadeadamente 8 palitos de churrasco, daria a altura da girafa. No grupo 2, 14 canetas. No grupo 3, 9 canudos. No grupo 4, 13 palitos de picolé. E no grupo 5, 12 lápis. Esse instrumento de medida variado, a professora fez propositalmente para que eles verificassem se o tamanho da girafa é o mesmo, se a gente fez uma girafa única, como que está dando diferentes quantidades de resultados nos instrumentos dados, né? E aí, a posterior uma discussão, ela deu para o grupo só canudinhos do mesmo tamanho. E verificou que o grupo, ao medir a girafa, e eles fizeram um registro, todos os grupos encontraram 9 canudos como resultado. Essa discussão proporcionou para o grupo, para as crianças, a averiguação de que, conforme o instrumento que eu tenho, o resultado é encontrado e a medida de comprimento fica a mesma. Para que eu tenha certeza, eu preciso usar a mesma medida. Nós trouxemos a seguir um trabalho desenvolvido também com a fita métrica, onde a professora fez o contrário. Ela trouxe a fita métrica como instrumento de medida padronizado e sugeriu que eles medissem o comprimento com barbante e, em seguida, colocassem como que um gráfico de grandeza real o que eles encontraram, com as medidas dadas. O grupo discutiu e verificou
e concluiu, né, e chegou ao resultado de que, mesmo que eu faça com medidas não padronizadas, a partir do momento que eu tenho o metro e que eu tenho o resultado, as quantidades encontradas me dão o suporte de comparar quem é maior, quem é menor, qual foi a diferença entre os tamanhos alcançados, ao contrário da atividade anterior, que não dá para verificar a diferença entre os resultados alcançados quando eu tenho, seja ele, diferentes instrumentos de medidas ou o mesmo instrumento para todo mundo, porque a unidade que era o tamanho da girafa era único, tá bom? Ainda em relação a essa atividade proposta por essa professora com o livro de literatura, acho que tem algumas considerações que são importantes da gente pensar, né? Uma é que o estudo da literatura nessa atividade, né, ele não vem apenas de maneira aleatória, né? Então ele não é um mero pretexto para tratar das questões de medição. Por que a gente pode dizer isso, né? Porque a professora, no processo de leitura, né, ela oportuniza para as crianças uma série de discussões sobre os elementos materiais do livro. Então, ela faz uma leitura de capa, ela faz uma leitura sobre quem é o autor, ela faz uma leitura dos textos contextualizadores da obra, né? Então, tudo isso vai oportunizando para as crianças entendimentos que depois, posteriormente, vão ser muito importantes para que eles compreendam as convenções do universo literário, para que eles compreendam que estes elementos extratextuais, que são a capa, que são as informações que a gente dá sobre o autor, que é a imagem da capa, né, também influenciam no processo de construção do sentido do texto, de tal maneira que se a gente pega um mesmo livro, né, se a gente pega, por exemplo, um Lobato, que teve várias edições e várias capas diferentes de uma mesma obra, a historicidade dessas obras, né, da leitura das capas, vai mobilizando diferentes relações que o leitor vai ter com o texto, embora a história seja a mesma, né? Então, quando ela escolhe o texto, né, para tratar de literatura e para tratar das questões de medidas, né, ela não menospreza o conhecimento literário, né? Além disso, ela escolhe para fazer essa mediação um desenvolvimento da oralidade, né? Ou seja, desse universo oral, né? Que também não pode ser visto na escola de uma maneira aleatória, né? Então, o aluno que fala bem, e o aluno que fala mal, né, não há o que se fazer muito, porque ou ele é tímido, ou ele não gosta de se expressar, né? A gente tem alguns mitos em relação à oralidade, que a gente tentou deixar um pouquinho menos míticos para vocês no PPT da terça-feira à tarde, né, que a gente precisa, às vezes, refletir um pouco sobre eles, né? De que a oralidade é fluida, né, de que é uma fala preponderantemente não planejada, nem sempre, né, a fala é não planejada, né? Vide agora esta nossa fala, que é absolutamente planejada, né? Que a oralidade ela é vacilante, que ela não é perene, né? Ou seja, que ela não dura no tempo. Isso também é um equívoco, porque senão as nossas narrativas de tradição oral, né, não estariam aí para nos dizer que a oralidade ela é muito mais antiga do que a escrita, né? Então é claro que a gente vive num mundo grafocêntrico, né? Mas que a oralidade tem que ser vista na sua especificidade e naquilo que ela oportuniza para o aluno, né, em termos de argumentação. Então, quando a professora faz uma série de questionamentos para as crianças, ela está oportunizando a reflexão, a troca com o outro, que é o colega diz uma coisa e aí você refuta, ou você contra-argumenta, ou você rapidamente refaz a sua linha de raciocínio. Tudo isso são estratégias discursivas que são muito importantes e que a gente está sentindo muita falta delas neste momento, né? Porque vocês não estão aqui para nos refutar, para fazer com que a gente reelabore o nosso pensamento, né? Para que a gente possa, nesse contato, né, travar as batalhas discursivas que a gente trava, né? Então, a importância da inserção dos gêneros orais vem daí, né? No PPT de terça-tarde, né, o grupo de linguagem coloca lá como gênero, né, que a discussão coletiva pode ser vista como um gênero, assim como a conversa íntima, né, e que
se se trata de um gênero, assim como a resolução de problemas que a gente discutiu alguns encontros atrás, há certas especificidades para a produção desse gênero, há certos contextos de produção para esse gênero, portanto, há certos níveis de linguagem que devem ser pensados e as estratégias discursivas, que estão na ordem do argumentar, que estão na ordem do refutar, que estão na ordem do organizar o enunciado no próprio momento da enunciação. Então, alguém fala uma coisa e eu rapidamente construo no próprio momento da enunciação o meu enunciado. E aí o outro me diz alguma coisa e eu vou e reelaboro a minha própria enunciação, né? E eu reestruturo, né, o meu pensamento e o modo como eu vou colocar isso presencialmente em enunciado, o modo como eu tenho que dar pausas, né, que eu tenho que respeitar o tempo da fala do outro, né, que a fala do outro tem que fazer sentido para mim, para que eu possa reencaminhar a discussão, né, e contra-argumentar. Então, tudo isso, né, em certa medida, a professora oportuniza e nós oportunizamos com os nossos alunos. Talvez de maneira nem sempre tão tutelada no sentido do planejado, né? Talvez quanto mais planejadas sejam estas ações, mais a produção de gêneros orais sai desse limite de que é uma ação relativamente não planejada, né, aleatória, e que acontece porque o ambiente escolar favoreça que estas práticas discursivas aconteçam, né? No momento em que eu as vejo de maneira mais planejada, no momento em que eu as vejo como objetos de ensino que oportunizam para o meu aluno, né, estratégias discursivas complexas, né, que podem dar a ele uma potência como falante e mais, né, que possam oportunizar que ele compreenda conceitos que são de outras áreas do conhecimento, efetivamente aqui a matemática, né, que ao dizer, né, eu consigo fazer com que aquilo que é o meu pensamento se torne mais claro para mim, né? Então, a linguagem, nesse aspecto, ela vai ser estruturante do pensamento, né? No momento em que eu digo, ou o outro me diz alguma coisa, né, o que era pura abstração se organiza na fala, né? Se organiza no texto, se organiza nessa enunciação, né? Nesse enunciado, e me ajuda a, né, nesse processo de construção do conhecimento, que no nosso caso aqui é um ambiente de letramento matemático, né? Então, eu digo, o outro diz, nós compartilhamos, né, esses dizeres, e nesse momento eu vou clarificando, tornando mais claro aquilo que era uma abstração do meu pensamento. Então, nesse sentido, a linguagem ela vai também me estruturando, né? Não só como sujeito, mas nessa linha de construção desses conhecimentos. Por isso, então, que a gente está trazendo aí o Bakhtin e o Vygotsky, que são dois autores que falam muito desses processos mediativos dentro da questão do discurso, né, da construção dos gêneros discursivos, no caso específico do Bakhtin, e do quanto as mediações entre pares, né, e hierarquicamente para o Vygotsky são fundamentais para essa construção de conhecimento, né? Então, essa atividade, em certa medida, ela é paradigmática, né, naquilo que a gente vem pensando como formas adequadas de aproximação dessas áreas, né? De como a gente pode pensar, né, nesses modos de construção e de diálogo entre essas duas grandes áreas do conhecimento, que são a linguagem e a matemática, ok? Então, acho que a discussão nossa tem que passar por aí. Como é que se constroem, né, esses gêneros orais na escola, né? Como o que eu ensino para o meu aluno quando eu o levo à construção desses gêneros orais, né? Então, não é apenas o falar bem, né? Mas é como, no momento em que eu falo, eu também enuncio aquilo que eu ainda não sei, aquilo que eu ainda não compreendi totalmente, a palavra que me falta para dizer, né, aquilo que eu estou pensando sobre aquele conhecimento específico, né?
nesse movimento reflexivo que a Ana Cláudia trouxe, o Bakhtin também comenta sobre a exotopia que nos constitui. E buscando esse gancho, o que a gente queria que ficasse claro, que não é um livro, quem vai ficar com o pêssego, que traz a oportunidade para fazer esse trabalho. E sim, é um exemplo, e nós não estamos didatizando o livro. Ao contrário, vocês vão, a partir dessa experiência, desse trabalho, desse relato dessa professora de Pernambuco, ampliar o repertório pedagógico, as intencionalidades pedagógicas, para aproximar o conteúdo literário dos conceitos matemáticos e trazer para as crianças oportunidades sem descaracterizar de forma nenhuma a literatura, mas trazendo a oportunidade para que eles se apropriem de conceitos e conteúdos matemáticos, né? Puxando um pouquinho, ampliando um pouquinho a nossa discussão, essas duas atividades permitem a gente constatar que é possível realizar medição com padrões não convencionais e é importante oferecer oportunidades para as crianças decidirem sobre a necessidade de medição padrão. Essa decisão é que vai fazer parte do seu processo de aprendizagem, do seu processo de envolvimento com os conceitos que nós estamos tentando mostrar para vocês como é de fácil conquista a partir do momento que a gente usa as práticas sociais reais, né? Dentro dessa mesma concepção, a percepção das unidades e medidas e do seu fracionamento depende, como a Ana acabou de explicar, da investigação da criança sobre o seu mundo, né, da sua dialogicidade do mundo, sobre a medição da parte menor que está dentro do inteiro. Por exemplo, quando ela vai medir a mesa com palmos e anuncia, essa mesa mede 4 palmos e um pouquinho, 4 palmos e mais 2 dedos, é nesse momento que ela vai... Você, enquanto professor, vai mediar a indagação da sua criança. E como fazemos? O que a gente vai fazer? E trazemos aqui, então, duas coisas bem interessantes. Que a geometria fornece objetos para elas serem medidas. Então, a mesa, a largura, o comprimento, o objeto em si. E os números, que são as formas de registro que ela vai usar, expressam os valores dos resultados da medição. Então, posso colocar 3 palmos e um pouquinho? Posso colocar 3 palmos e 2 dedos? Na forma de registro ela pode, mas aí como que eu elaboro isso para que o outro entenda? É esse movimento reflexivo que a linguagem, que o fazer pedagógico traz para a criança novos conceitos de nova apropriação de aprendizagem. Mudando um pouquinho da literatura, mas não deixando de lado, na página 10 e 11, eles apresentam para nós o jogo da Batalha das Grandezas e a gente decidiu trazer para vocês esse jogo como uma atividade bastante interessante, quando a argumentação e a contra-argumentação e a leitura dos dados permitem às crianças a reflexão sobre a grandeza, né? Então, quando as cartas estão distribuídas para os jogadores, que aqui nós deixamos as regras para vocês bastante claras, e as cartas são essas, nós baixamos daí da internet um jogo de baralho, que aqui nós deixamos só 5 cartas por conta do tamanho do slide, mas no final dos nossos slides a gente trouxe as 12 cartas para vocês, e o professor, diante desse trabalho do jogo das batalhas, ele pode ter diferentes opções didáticas. Fazer a carta com os alunos, levar a carta pronta, pesquisar com os alunos as grandezas dos animais. Esse processo é do professor, é da didática do professor, mas o que eu estava querendo enfatizar nesse jogo das batalhas é o seguinte: distribui-se as cartas para os alunos. Cada carta, por exemplo, da girafa, tem as mesmas grandezas. O peso, o tamanho, o quantos anos vive, o número de patas e quantos filhotes ela tem, né, cada vez. E aí, distribuídas as cartas entre os alunos, o aluno sorteado, que aí depende da equipe, como vai sortear, vira a sua carta e apresenta a grandeza de maior quantidade. Nesse caso da girafa, se ele virasse a girafa, a grandeza que ele iria escolher, nesse momento, seria 6 metros de altura, né? Poderia escolher 900 quilos? Será que tem alguma outra carta que tem o animal de 900 quilos? Pode. Mas aí, o que ele, no decorrer do jogo, ele vai ver que ele perde para a baleia se ele tiver 900 quilos, se ele for pelos 900 quilos, ele perde para o... depois tem lá um hipopótamo, que é também de 1.400 quilos. Então,
dentro do jogo e jogando e fazendo do movimento lúdico do jogo a sua apropriação das grandezas, ele vai anunciar a grandeza de maior quantidade aí. E os demais apresentam a primeira carta para ele. Se alguém tiver uma grandeza maior, pega a carta de todo mundo e ele fica como ganhador. Senão ele que recolhe as cartas. E aí passa para o próximo. Nesse movimento vai ter o jogo para ele averiguar e decidir sobre a grandeza que ele quer dentro da leitura que ele faz da carta que está na sua mão, né? Então, um jogo bastante rico e que, com o decorrer das jogadas, eles vão pegando a sacada. Essa, por exemplo, que eu disse para vocês. Se pegar a baleia, ele vai anunciar a quantidade de peso. E se pegar a girafa, ele vai falar a altura. Mas é no movimento do uso das cartas e do jogar a Batalha da Grandeza que ele vai decidir sobre esses procedimentos, tá bom? A revista hoje da ciência hoje é uma proposta que a gente também gostou, né, Ana Cláudia, para trazer para vocês que vão poder ter acesso. Tem na escola também. Não pudemos colocar dentro dos slides por conta do tamanho, né, para visualização de vocês, mas no final dos nossos PowerPoint nós deixamos para vocês as páginas principais. E a Ana Cláudia vai fazer a fluição aqui conosco do trabalho, o que a revista coloca, né? E como que começa para deixar um gosto de quero mais para vocês. Então, de novo, a gente está trazendo a literatura aí para articular, né, e com conhecimento de mundo, né, assim, como que se dava a medição, né, desde os tempos imemoriais até a Idade Média, né. Todo mundo tem uma altura e um peso, toda sala tem um tamanho, toda garrafa tem uma capacidade e toda cidade tem uma área. A maneira de medir cada uma dessas coisas ainda pode variar de uma região a outra do mundo, mas nada como na Idade Média. Naquela época, as unidades de medida mudavam conforme o tamanho do pé, do palmo, do braço e outras partes do corpo do rei. Já pensou? Em um tempo distante, os reis eram mais do que governantes. Seus pés, braços e palmos eram referência de medida. Se um súdito precisasse medir a altura da torre do castelo, por exemplo, precisava antes saber qual era o tamanho do pé do seu monarca para determinar a medida exata. É sério, se o rei morresse, as medidas de medida do reino eram todas alteradas em função do novo ocupante. Você confere esses curiosos detalhes na história de medida a seguir. E aí, no final da nossa apresentação, né, tem uma série de slides que vão retomando a atividade feita, né, não daria tempo da gente fazer isso com vocês agora. E aí tem o site também onde vocês podem acessar. O que é o interessante pensar nessa historicidade das medidas, né, Denise? Como, né, os homens vão criando estratégias de convivência com o mundo, né, como a nossa história, né, e a história da construção dos nossos conhecimentos vai se dando, né, e como era muito interessante esse processo de medição. Mudava o rei, mudava todo o parâmetro que a população daquele reino convivia com o mundo, né, porque o rei era a força suprema, né, na Terra, né. Então é só um gosto de quero mais aí, né? Voltando a falar então das unidades subjetivas ou imperiais, que também na literatura usa, e voltando a também comentar com vocês sobre a comparação dos comprimentos, a gente diz que essas unidades são úteis quando usamos o próprio corpo por ser comparações rápidas e localizadas. Mas é possível que as crianças verifiquem que os pés, né, as larguras do pé, largura das mãos, e se você for medir uma sala, por exemplo, ou sala do tamanho similares, tem que usar o mesmo padrão de medida. Então, se eu for medir essa sala em pés, é o meu pé que vai medir. E aí, para eu comparar com o tamanho da outra sala, não posso pegar o pé, por exemplo, da Ana Cláudia. Serão medidas distantes, pode ser até próximas, mas serão diferentes e os resultados não vão ser o mesmo. Então, eu não posso explicar se essa unidade é maior, se essa sala é maior ou menor, com tanta apropriação, se usarmos medidas diferentes, né? Gente, meu pé é menor do que a Denise, entendeu? É por isso que não dá para medir com pés diferentes, viu?
Esse movimento de discussão faz bastante significado para a criança. E ela tem que discutir, como a Ana Cláudia disse, dentro do seu processo de sujeito da aprendizagem. Aí trouxemos só como novidade para vocês, ou não é novidade, situações que já estão descritas pela história. E a professora Maria Lúcia, no dia da nossa formação, fez uma atividade muito boa conosco lá e deu bastante descontração para que cada um medisse o côncavo seu, né? Então, que é a distância do cotovelo à ponta dos dedos. Ela distribuiu para a gente fitas métricas e a gente começou na equipe verificar se o nosso côncavo era mesmo de 52 centímetros, 4. A légua não deu, mas quando você faz caminhada de 1 hora, você anda de 4 a 7 quilômetros, essas discussões que são propostas pela história, nós fomos averiguando com a fita. E é bem interessante você verificar que a polegada, que daí nas construções vocês veem, o tamanho dos canos e tudo mais, né, da medida dos encanamentos, ou da bitola, né, dos fios, nós trazemos 1 polegada é 2,54 do dedo. Não parece que a nossa polegada tem 2,54 cm. Então, 2,5 cm. Verifiquem, façam aí na equipe de vocês para vocês averiguarem como é bastante interessante analisar esse trabalho. Essa questão do palmo, 22 centímetros. Será que o meu palmo tem 22 centímetros? Meçam para vocês verem. A jarda. Muita gente mede o tamanho dos tecidos 1 metro. Olha, a jarda do nariz até a ponta do dedo, né, o polegar, 91 centímetros, 91 centímetros e meio. Então, eles dão uma esticadinha a mais e quando a gente comprava muito tecido a metro, as pessoas já faziam mais ou menos para tirar os metros pela essa distância, do nariz até o ponto, né, o polegar. O comprimento do pé, 30 centímetros, 48, masculina, Ana Cláudia, acho que o nosso é menor, vamos verificar? A padronização. A braça, que é uma atividade que nós vemos aqui, depois vocês veem que é a história de alunos, que o menino comenta que a vovó foi buscar uma braça de lenha para poder cozinhar, e ela com uma braça de lenha cozinhava durante a semana inteira, e se não fosse fazer um doce, ela precisava de um pouco mais. Então, a braça tem 2 metros e 20 centímetros, 2,2 metros. A vara, 1,1 metro. Verifiquem que precisou padronizar. E aí eu deixei a atividade, que foi o que a professora Maria Lúcia fez com a gente com bastante carinho. Use uma fita métrica, compare as definições de côncavo, côvado, polegada, palmo, jarda e pé. E aí construa uma lista e faça comparações entre você, eu e a Ana Cláudia já fizemos. Naquela história também do menininho da braça, é interessante perceber que a braça dele nunca era suficiente para cozinhar, né? Então, que aquela reflexão que ele faz, ela é muito interessante, né? Então, que ele sabia que a medida era a braça, só que a braça dele nunca era suficiente para cozinhar, e aí isso leva a esse aspecto intrigante, né? O leva a fazer toda uma reflexão sobre a questão de medida, né? Essa história está na página 15. Aí nós trouxemos para vocês como a pluralidade e a diversidade faz com que a gente tenha que ficar atento, né, sobre as diferentes medidas. Por exemplo, de milhas, a milha inglesa, que nós ouvimos na Fórmula 1 e tudo mais, é 1,60 km, né, 609 metros. 1.609 metros. A milha marinha já é 1.800 metros. A milha geográfica, 7.420 metros, e a milha brasileira, 2.200 metros. Então, para a gente verificar como a pluralidade e a diversidade nos faz pensar sobre as diferentes unidades de comprimento, né? No caso da milha. Das milhas, vocês vão falar, são poucas. Verifique só a definição de Alqueires, que a gente trouxe só como curiosidade. Antigamente, era uma medida de superfície que valia 15.625 palmos quadrados. No Brasil, a medida de Alqueire é variável. Ela varia. No Rio de Janeiro, Minas Gerais e Goiás, ela vale 48.400 metros quadrados. Em São Paulo, se for comprar o Alqueire, é metade. É 24.200 metros quadrados. E no norte, já é um pouquinho mais próximo de São Paulo, é 27.225 metros quadrados. Não bastasse medida agrária, medida de área quadrada, na antiga
na Idade Antiga, por exemplo, e hoje até foi falado também no Brasil, o alqueire valia 30 litros ou menos, porque ele media coisas secas, né? Sobretudo os cereais. Então, ele era uma medida de capacidade, não medida de área. Na parábola de Jesus, em Mateus 5,15, ele é um objeto que põe uma candeia. Então, provavelmente, na Palestina, ele era uma mobília para a gente colocar a candeia. Na diversidade cultural que nós temos, além de falar de alqueire, nós falamos de cuia. E cuia é 1,32 do alqueire, do material seco, né? De levar coisas secas. E o selamim, que é mais antigo, que é usado mais na Palestina, equivale a 1,16 do alqueire. Então, 2 litros,27. Para a mesma unidade, nós temos diferentes, tem uma pluralidade de conceitos para discutir com as crianças, como curiosidade, porque a história da matemática, a história faz parte, porque eles se apropriem, se encantem com os números, né? Que é tão maravilhoso e faz parte do nosso dia a dia, principalmente em grandezas e medidas, né? Então, na página 13 e 14, seguindo para vocês, a gente tomou cuidado para trazer as páginas e vocês irem fazendo a reflexão conosco. O ato de medir levou à necessidade de números e ele está tão presente no dia a dia que a gente conta e faz as medições e não se lembra quantos minutos eu tenho que sair de casa antes para chegar no horário. Então, eu conto esse tempo e depois eu averigo, né? Então, a medição feita por comparação, claro, mas ela é expressa em número. Por isso que ela é uma área da matemática e a gente usa a matemática como melhor referencial com aproximações com outras áreas, por exemplo, hoje com a literatura aqui. Tem um vídeo que eu não sei, nós temos um tempo de 14 minutos, acho que dá tempo, né, Ana Cláudia, para passar. Ele é muito interessante em termos de trazer para vocês um Imenes e algumas atividades da escola, usando a unidade, o padrão de medida metro, né? Que eu espero que vocês gostem. A gente escolheu da melhor forma, que foi o melhor que a gente pôde. Tem vários vídeos, se vocês precisarem. Aqui, para esse momento, nós temos esse aqui para apresentar. Escola Estadual Professor Daily Rezende França, Zona Norte de São Paulo. Quem passa pela quadra meio distraído pode achar que os alunos do 5º ano estão brincando. Nós estamos trabalhando o metro, né, uma medida padronizada, e eles estão trabalhando também em grandezas e medidas, que é esse o objetivo da aula agora. Ajuda segurando lá, para ele poder travar. Vai, Bruno. Vê se tá certo, José. Aí? Foi aí? Mais um pouquinho, mais um pouquinho. Aí? Então trava a trena. E vem ajudar a olhar onde tá, José, agora. Olha no de baixo, na medida de baixo. Aqui. Então marca. Vai lá marcar. Grandezas e medidas. O assunto é um dos 4 eixos que o Ministério da Educação estabelece para o ensino da matemática. Os parâmetros curriculares nacionais definem que a criança deve aprender a comparar grandezas da mesma natureza, por meio de estratégias pessoais e uso de instrumentos de medida conhecidos. Os parâmetros, grandezas e medidas ganham destaque, ganham relevância, né? Porque esse tema se conecta com todos os demais. Quer dizer, o campo de grandezas e medidas se articula com o campo numérico, com o campo das figuras, das formas e também com o campo da estatística. Então ele é um campo integrador. E dentro das medidas a gente pode incluir o sistema monetário, porque o dinheiro pode ser entendido como
uma medida do valor das coisas. Do ponto de vista da relevância social, esse tema é extremamente importante. A gente mede tudo o tempo inteiro, né? Este vídeo gravado na escola Professor Daily Rezende França, durante uma sondagem do diretor Ivan Rodrigues, mostra o processo de aprendizagem de medição do comprimento. Olha o que eu vou fazer para ter uma ideia do tamanho desse banco. Quanto você mede? 1,47. 1,47 está perto de 1,5 metro? Não. 3 centímetros. 3 centímetros é mais ou menos isso. Então está perto de 1,5 metro? Então vem cá um pouquinho. Ó, eu pergunto para você, será que dá para a gente ter uma ideia do tamanho desse banco? 3 metros. As crianças acabam brincando, criando brincadeiras, e aí você cria um espaço matemático também no espaço físico da escola. Então a gente tem tido o hábito aí nesses anos de utilizar aqui o pátio coberto, sempre com situações que permitam às crianças essa exploração no mundo. Até aqui tem quanto? 1,47 m, quase 1,5 m. Ó, eu vou pegar aqui e agora ele vai... Levanta. A cabeça tá aqui. Olha lá, ó. Quanto deve ter esse banco? 2 metros e 10? Mas ele não tem 1,5 m? Deu um Felipe do lado de lá, um Felipe do lado de cá. O Felipe tem quase 1,5 m. Então tem 1,5 m para cá, 1,5 m para lá. E aí uma coisa que eu acho interessante, né? Quando a gente trabalha com as unidades de medida, a gente fala muito no padronizado e no não padronizado, né? E o que eu tenho colocado é isso. O metro, ele é da vivência de todas as crianças. Então a gente pode partir também do metro e depois partir para o não padronizado. Quer dizer, usar o metro como uma referência de estimativas e depois você utilizar outros instrumentos de medida e tal. Né? E aí eles estavam medindo o banco, depois foram medir o portão. Luiz Márcio Imenes é professor de matemática há mais de 40 anos. É formado em engenharia civil e tem mestrado em educação matemática. Imenes é autor de diversos livros sobre o assunto. Ele procura aproximar a matemática do dia a dia, como a que encontramos na construção de uma casa, por exemplo. A presença da matemática numa obra é bastante marcante, né? A começar do próprio projeto. Uma casa é tridimensional. E o desenho que se faz, a planta, o projeto, é bidimensional. Então isso já envolve conhecimentos de matemática. Todas as dimensões de uma obra são muito bem pensadas, não são arbitrárias. Boa tarde, tudo bem? Dá licença, seu Tião. Tudo bem? Tudo bom? Beleza. Sou o Fábio, esse é o professor Imenes. Prazer, tudo bem? Obrigado por nos receber aí. Onde que o senhor vê matemática nessa obra? Ah, a matemática na obra tem tudo, né? 2,90 metros certinho. Seu Tião, como é que o senhor faz para saber quantos ladrilhos vão ser usados para forrar o piso da sala? Esse piso, cada piso tem 60 centímetros, entendeu? Cada piso. Significa que 2 pisos vai dar 1,20 m. A gente tem uma área de 4 metros. 4 metros e 70. 4 metros e 70. 4 metros e 70. E o senhor disse que quanto que tem cada piso? Tem 60 centímetros. Porque nós usamos 2, 4, 6, 7 pisos inteiros. Mais 40 e sobrou um recorte de 49 centímetros. Por 16. Além de medir com o metro padronizado, pode-se também usar o corpo como instrumento de medida. Às vezes você pega também, você mede. Você dá 3 passos para lá, 3 para cá, fala, o espaço que eu tenho aqui é esse. Um passo é 1 metro. 1, 2. 2 não chegou a 3 passos. Significa que essa cozinha tem 2 metros e 70 no máximo.
entendeu? Se ela desse os 3 passos, seria 3 metros. Aí é a sua prática que conta, né? Os anos de experiência, né? Na Daily Rezende França, a professora Sônia ensina o que é perímetro, ao mesmo tempo que exercita os alunos na prática de estimar medidas. Isso. Não precisa dar o dedinho em volta, só em volta. Isso. Sim. Isso. Fez o contorno para medir aí, ó, o perímetro. E agora? Vou usar a trena de novo? Não vai ficar muito difícil? Um barbante? Aí a gente pode pegar um barbante e aí depois do barbante? Tira no cadarço, aí estica ele e aí carrega com uma fita métrica. É porque tá no concreto. Porque se só falar o abstrato para essa idade é muito complicado, né? Então eles vivenciando fica bem mais fácil. Isso, soltando sempre o barbante, sempre soltando o barbante. Solta. Quanto mais soltinho, Mais certo. agora já mediu, ó, já fez o contorno. E agora, como a gente vai achar? Mas como? Assim em volta mesmo? Não, agora Como? aqui faz assim. Vai usar o barbante aí no lugar mesmo? Não, mas pode esticar ele. Ah, então vamos esticar o barbante para ver. Aqui, ó. Vem cá, Irã. Põe a pontinha. Põe a pontinha lá no 2. Aí, deu 2. E aí? Como a gente vai fazer? Chegou. Sobrou? Agora como? Quanto mais ou menos vocês acham que deu essa medida agora? Se daqui até aqui são 2, foi mais uma vez. Mais 2. 4. Mais 4 mais 2. 4. É 4? 2 mais 2? 6. 4. 2 mais 2? 4. Mais 1. 5. E mais esse pedaço? 60. 5 mais 50. Ó, meio. Metro. Aí passou mais um pouquinho. Mais um pouquinho de quanto? Mais ou menos? 70. 70 aqui, mais ou menos dá 70. Então vamos pegar agora, deixa aí, pode soltar o dedinho. E olha só que interessante. Além de aprender grandezas e medidas fora da sala de aula, os meninos não precisam fazer conta. Usam cálculos de aproximação. Mas a matemática, professor Imenes, não é ela uma ciência exata? Há uma orientação bastante clara em todos os documentos oficiais que a gente tem hoje, do MEC, da Secretaria de Educação, para que se trabalhe, para que se explore as estimativas, aprender a estimar, né? Isso tem muito a ver com as medidas. As pessoas têm que ter ideia de quanto é um metro, né? Quanto é um metro? Um metro é mais ou menos isso aqui, né? E quanto é um centímetro? Centímetro é mais ou menos isso aqui. Quanto é um quilômetro? Bom, quanto é um quilômetro eu não tenho como mostrar, mas eu posso dizer, é quanto eu ando da minha casa até chegar na farmácia. Tá correto? Ela tem que ter alguma referência, né? Vamos medir quanto tem? Vai medir, porque já achou 5 até aqui. Aqui? Não, agora vai vir daqui, Heitor, ó. Deste pedaço até aqui para ver se deu 1,70 m mesmo. 5 metros? 33 centímetros. Não, olha aqui, ó. Aqui 50, 60, 70, 80 e 86. Então 5 metros. E 86 centímetros. Medida estimada com auxílio do barbante, 5 metros e 70 centímetros. Resultado alcançado com o uso da trena, 5 metros e 86 centímetros. Mas e as crianças? O que elas acham? Uma coisa que a gente não consegue aprender na classe, mas tem aqui fora. É porque aqui, ó, dá pra gente aprender metro, centímetro, tudo que não tá lá na sala, igual ele falou. Porque ela tem que ir no espaço. E se fosse todo mundo que fez aqui, não ia dar. Aqui na classe é melhor
fazer com uma fita métrica do que no caderno. Ficar escrevendo. Que dá pra aprender muito mais coisas. Aí depois pega o papel, ou cola, ou guarda. E outra coisa muito importante que tem a ver com tudo isso é o cálculo mental, né? Que ele está relacionado com as estimativas, com as medidas, e que estas pessoas que trabalham, que usam matemática no seu dia a dia, como numa obra ou no comércio, elas têm um cálculo mental bastante desenvolvido. A matemática tem uma presença bastante marcante na vida das pessoas porque ela está no mundo. O nosso mundo é bastante matematizado. Por isso a importância cada vez maior das pessoas aprenderem matemática na escola. Na parte de baixo, lembra? Porque em cima polegada, embaixo 1,50 m. É a única área do conhecimento que pode ser reinventada. E isso é gostoso da gente ver nas crianças, né? Se a gente dá as oportunidades, elas reinventam. Eu não vou dizer que inventam porque não são as primeiras, certo? Mas elas reinventam matemática. A gente tem as estruturas mentais possíveis para isso, certo? Isso é muito fascinante. Então, gente, vamos voltar no PPT, né? Depois do vídeo que discute aí algumas questões. O PPT, o vídeo traz para a gente a concretização de que nós estamos no caminho certo, né? É só inovar um pouco aí o sair da sala de aula, ou trazer para as crianças o uso social real do trabalho com grandezas e medidas, que faz parte do nosso dia a dia. Nesse trabalho, nós vamos construindo o senso de medida, que, como fala o professor Lorenzato, é um processo longo e complexo. Se inicia com a relação visual, né, com a comparação visual e direta entre dois objetos. Depois, na comparação indireta, como disse o professor Imenes, na associação. Pode ser que daqui até a padaria, até a escola, seja 1 quilômetro, então na comparação indireta. E na utilização das medidas de unidade, que podem ser padronizadas ou não, ou depois a gente fica refém das padronizadas. Em diferentes contextos a gente fica refém das padronizadas, principalmente do dinheiro, que vocês vão assistir amanhã um pouquinho sobre isso, né? Unidade de medida de comprimento dá para a gente fazer mais por estimativa, mas nas demais a padronizada prevalece, né? Então o senso de medida culmina quando a medida for compreendida como uma relação entre medir e contar, e essa relação for representada por número. Um número que vai quantificar essa relação, né? Aí, nós temos aqui alguns documentos para vocês que a gente vai mandar, né? Que trazem o trabalho de grandezas e medidas no ciclo de alfabetização, então no boletim 8 de setembro. E nós tiramos 2 frases desse boletim que vocês podem ou acessar no Teleduc ou também nesse site, né? Tudo indica que apenas a exploração de situações do cotidiano sem aprofundamento conceitual não garante a aprendizagem das grandezas e medidas. Fica no senso comum e não no senso numérico, né? Uma das recomendações é a utilização de instrumentos de medidas em situações práticas de medição. Também é interessante que o professor utilize outros subsídios, como jogos, brincadeiras, livros de histórias infantis. Então, já no boletim vem trazendo essa nuance, essa perspectiva de entrelaçamento entre as áreas de linguagem. Então, até nos livros de história infantil, jogos e brincadeiras, né? A história de alunos, eu e a Ana já comentamos um pouquinho, que é a história do menino que pega as braças lá, que verifica que a vovó tem as braças para contar. Uma braça daria para ela fazer a comida a semana inteira, então está na página 14 e 15, e a braça dele não dava para fazer a alimentação que a vovó tinha, né? E nós voltamos a falar dessa questão das características contrárias dos objetos do grande, pequeno, curto, comprido, que vão ampliando. O caderno azul é maior que o cinza, então é um grau de complexidade maior, né, na linguagem. E os discursos também, quando ele fala é maior do que o cinza, e ele acrescenta quantas vezes é maior, é aí que nós vamos perceber que o senso de construção de grandezas e medidas está se ampliando, né? Num outro material que nós temos também, que é o desenvolvimento de medidas, que é do Valdevan, né?
Van de Walle, ele traz para nós, aqui a gente só tem o capítulo 20, mas é um livro que até dá para baixar da internet, ele traz inúmeras situações para a criança trabalhar e decidir sobre o atributo que ela vai medir, né? Então, qual é o atributo? Que fenômeno eu vou usar para medir? O jogo das batalhas, o atributo que a criança escolhe da grandeza vai favorecer ele a ganhar ou perder o jogo. E a criança, quando ela tem essa decisão, ela está se apropriando das grandezas e medidas de fato, usando o conceito que a matemática exige. Nos padrões e medidas lineares de comprimento, que à tarde vocês vão se aperfeiçoar aí com a fala da Paula e da Cássia, nós vamos trazer alguns detalhes para vocês sobre comprimento, largura, altura, profundidade, distância, que são as medidas lineares. E lembrando que depois vocês vão continuar com a duração de tempo, velocidade e capacidade, né? Só por curiosidade, naquela revista que a Ana Cláudia anunciou e que nós escolhemos, que é a Ciência Hoje, o metro, antigamente, ele era calculado pelo tamanho da circunferência, que tinha 40 milhões de metros. Então, o metro seria 40 milhões avos do tamanho da circunferência. Só que hoje o metro ele é feito, a medição do metro, ele é avaliado pelo percurso da luz no vácuo. E é durante o intervalo de 1/299.790.458 do segundo. Na revista Ciência Hoje também explica isso para vocês. Já o decímetro é um décimo do metro, centímetro, isso a gente já está mais habituado, né? Decímetro, milímetro, quilômetro, e a Paula vai comentar um pouquinho à tarde com vocês sobre isso. A área, então, é uma medida linear, de dimensões lineares, e a gente mede em metro quadrado, e o volume e a capacidade traz para a criança e traz para o professor um trabalho mais elaborado, porque o volume é a capacidade de um recipiente, e o volume também é o espaço interno, seja da capacidade do recipiente, ou seja de um espaço tridimensional, aí, mais falando da geometria. Na verdade, nós falamos em volume em metro cúbico. Só que, na humanidade, é a capacidade de 1 litro. E esse 1 litro equivale a 1 decímetro cúbico de água, porque a gente tem que verificar que o litro de 1 decímetro cúbico, equivalendo a 1 decímetro cúbico da água, porque a água tem a densidade 1 para 1. Se fosse do chumbo, não seria. Então, mas o litro é 1 decímetro cúbico. Daí é mais aprofundamento para frente, né? Como o Imenes terminou, né, e nós também já estamos no finalzinho do nosso tempo, no finalzinho nos nossos diálogos aqui com vocês, a importância de ensinar grandezas e medidas e a facilidade e a nuance do trabalho pedagógico dentro da sala de aula ser mais agradável, tanto quanto de geometria e tudo mais, é porque ela está presente nas práticas sociais. Nós não conseguimos, ou é difícil viver sem ter grandezas e medidas, até na escolha do tempo de sair de casa, ou do dinheiro, ou de quantidade de comida, ou do tamanho da sala. Nós estávamos conversando, a Ana Cláudia falou, se eu fosse construir a minha casa de novo, eu faria uma cozinha maior. Porque, né, Ana Cláudia, nós estávamos dialogando, eu não tinha a dimensão daquela cozinha diante do meu marido, que é um gourmet. Lembra-se disso? Marcou para mim quando ela disse para o nosso grupo que está aqui nos assistindo, que eu agradeço o carinho que me receberam desde já, né? E os demais que estão nos ouvindo, quando nós tivemos o primeiro contato, né, Ana Cláudia? E, além disso, das práticas sociais reais, ela tem articulação com outros conteúdos além da matemática, e o ato de medir está presente nas situações do cotidiano. O trabalho com volume e capacidades nós não vamos conseguir trazer para vocês, mas é a professora Flávia Gomes, de Pernambuco também, e está na página 15 e 17. Nós vamos tentar ser britânica no horário, e a Ana Cláudia agora vai comentar com vocês quais serão as atividades do portfólio e a atividade para daqui meia hora a gente voltar a encontrar com todos. Muito obrigada. Então vamos lá, gente. A gente está chegando no final da nossa fala de hoje, né, daquilo que a gente tinha preparado. Vocês vão observar que depois dessa finalização aqui, que são as duas tarefas para esta manhã, né, uma do portfólio, uma para as nossas discussões daqui a meia hora, a gente ainda tem uma quantidade de slides que a gente resolveu colocar que tem relação com aquilo que nós falamos e tratamos, né, para vocês terem disponível, né? Então, a gente
traz aí, ao final, uma série de sugestões de materiais possíveis para que vocês possam acessar. Tá? Então, para o portfólio, né, pensando nas discussões que eu e a Denise tentamos trazer para vocês, naquilo que se refere a medidas e grandezas, na sua articulação com a área de literatura e com a questão dos gêneros orais e da dialogicidade dos gêneros do discurso, né, a gente está propondo para vocês que vocês meçam a altura de no mínimo 3 colegas do grupo com barbante e façam um gráfico destas alturas. E não se esqueçam de colocar o nome de cada uma das colegas, fazer a categorização. Na sequência, uma professora vai medir com seu palmo um dos barbantes, enquanto outra professora medirá outro barbante. A partir dessa dinâmica, né, a gente gostaria que vocês discutissem se é possível comparar as medidas obtidas e por quê. Como a humanidade resolveu esse problema e o que os alunos podem aprender sobre medidas nesse tipo de atividade. Então, vocês vão fazer a vivência, vão discutir com o grupo, a partir das reflexões, e para o portfólio, né, vocês vão fazer um mini conto, narrando essa experiência vivenciada no grupo. Por que é um mini conto? Porque é uma narrativa mais curta, né? E aí vocês já têm uma carta, que eu sei que ontem à tarde foi pedido, provavelmente vocês têm também um registro da manhã, então a gente pensou num mini conto, uma pequena narrativa, né? Só que ao narrar, nós gostaríamos que vocês refletissem sobre quais são os objetivos que estão contemplados com essa atividade e quais os direitos de aprendizagem que estão contemplados nessa atividade. Então, que ao narrar a experiência de medir colegas, de ser medido por colegas no barbante, com a reflexão feita pelo grupo, se é possível ou não comparar essas medidas, como a humanidade resolveu esse problema, né? Que objetivos estão sendo previstos e que direitos de aprendizagem estão sendo previstos. E aí vocês vão colocar no portfólio essa pequena narrativa, que agora, para alívio de todas vocês, tenho certeza absoluta, será uma narrativa, um texto coletivo, tá bom? Que também é uma prática com a qual vocês já têm uma familiaridade bem grande. E para a nossa discussão de hoje, né, para a próxima meia hora, e aí vocês mandando as questões aí para os mediadores, a gente gostaria que vocês refletissem sobre a utilização de medidas não padronizadas e que vocês pensassem numa lista de aspectos, né, que é possível considerar, tendo-se levado em consideração a necessidade, né, de criar unidades de medida padronizada. Então, a grande reflexão que a gente gostaria nesse primeiro início do caderno 6, é que a gente refletisse sobre a questão da utilização de medidas não padronizadas e da necessidade da criação de medidas padronizadas. A gente agradece antecipadamente, mas daqui a pouco a gente volta, né? Meia hora. Eu não sou mais a Ana Cláudia, a Denise não é mais a Denise. Eu sou a Fátima Bernardes e ela é a Sandra Annenberg, tudo bem? Obrigada pela paciência de vocês, né? Eu espero que tenha sido produtivo e daqui a pouco a gente volta, tá bom? Gente, então a gente vai voltar para fechar a manhã de hoje, né, e encaminhar as questões da tarde a partir do que vocês apresentaram para os mediadores. Então a Denise vai fazer algumas retomadas, então vamos nos preparar para começar a voltar. A gente vai dar aí também uns 10 minutinhos para vocês se organizarem de novo, como a gente fez no início. A gente tem algumas questões que foram colocadas por vocês, não muitas. A Denise vai falar algumas coisas e aí a gente faz o nosso fechamento, ok? Uma primeira questão que chegou para o nosso trabalho aqui foi da Nilza, agradeço bastante a sua colaboração, que pergunta o que é densidade, como medimos, seria a densidade de uma gelatina, de uma chuva? Está na página 45, aí a interrogação, esse conceito e essa pergunta que ela está fazendo, mas eu antecipo aqui as colegas que vão trazer sobre esse trabalho, e acho que depois dá para aprofundar um pouquinho mais, que a densidade é um atributo que provavelmente nas séries iniciais nós não vamos aprofundar muito esse atributo com as crianças. Por quê? A densidade usa duas grandezas. Por exemplo, a densidade da água, que é a mais
palpável para nós aqui é 1 grama de água por milímetro cúbico. Daí, quando a gente coloca 100 gramas de água por centímetros cúbicos, 1000 gramas de água, que seria 1 litro, por decímetro cúbico. Por isso que eu fiz aquela relação com a capacidade. E como que a gente mede a densidade? Normalmente, a densidade já vem com um produto. A densidade de um xarope, a densidade da gelatina, você sente na hora que você vai aprofundar e a colher na gelatina quando ela já está mais durinha, a densidade do sorvete, porque é o grau de... quantas gramas que ela tem por milímetro cúbico, por centímetros cúbicos e tudo mais. Quando você comenta da densidade da chuva, eu meço a densidade da chuva, a quantidade de chuva que cai no pluviômetro. Mas também dá para medir a densidade da chuva, densidade de produtos químicos, densidade de poluição da chuva. Daí eu tenho que fazer uma análise da água da chuva para fazer isso. Então, esses conceitos, provavelmente, os alunos vão ter mais, ou vão ser poupados agora até a 4ª série, e vão aprofundar no ensino fundamental 2, né? Quando você também traz, Nilza, que foi bastante interessante, porque na hora que nós estamos conversando parece que fica claro, mas a sua pergunta só enaltece o que a gente fez até agora, é assim, grandeza seriam atributos? Não. O atributo é o que você escolhe para medir a grandeza. Então, a altura, por exemplo. A minha altura é um atributo. E que grandeza eu vou usar? Às vezes eu uso a grandeza de 1 metro, às vezes eu uso do palmo. Então, para o meu atributo altura, se eu medir em palmo, provavelmente vai dar 40 palmos. Se eu for medir com metro, 1,80 m, então o atributo é o que você escolhe e o instrumento de medida vai te dar grandeza em números, tá bom? Se não fui clara, você pode depois retomar a pergunta por e-mail para mim, tá bom? Tem uma pergunta da Kelly Lima, que também agradecemos muito, né, Ana Cláudia? Gostaria de entender a ideia de comparação indireta no processo de censo de medidas. Essa comparação indireta, todos nós conseguimos fazer quando a gente já tem um censo. Como falou o Imenes, se eu tenho o censo de 1 quilômetro, se eu tenho a noção de 1 quilômetro, o censo de grandeza de 1 quilômetro, eu tenho condições de falar para o outro que daqui à padaria, nós dois temos que conhecer a distância daqui à padaria. Provavelmente é de 1 quilômetro. Então, essa noção de comparação indireta depende aí, então, daquilo que a Ana Cláudia falou, do envolvimento, da linguagem, do vocabulário e da compreensão do outro para a gente dialogar nesse contexto de comparação indireta. Até numa redação, aí, num texto que o leitor ausente, provavelmente eu tenho que colocar a comparação indireta com grandezas padronizadas. Agora, se eu estiver num diálogo aqui, eu e você, Ana Cláudia, a gente pode até combinar qual é a grandeza que nós vamos falar sobre esse censo, né? Atividades para o ciclo básico envolvendo o censo, a comparação indireta, é a atividade que nós comentamos de fazer estimativas e depois que estima, então eu faço uma comparação indireta e aí eu averigo, porque a criança precisa pôr em jogo e verificar se aquilo que ela estimou deu certo. Então tem inúmeros, né? Como que eu faço para medir um caderno, por exemplo, com clipes? Eu dou um clipes para a criança e falo, quanto você acha, quantos clipes que dá essa altura do caderno, essa largura da folha? Ah, tantos. Aí vamos verificar se essa comparação deu certo? Aí eu começo a iniciar o trabalho com a comparação indireta ao colocar em prática aquilo que eu fiz, tá bom? Tem uma pergunta também da Juliana, que é de Campos do Jordão. Juliana, você me pegou nessa pergunta, mas assim, porque é uma definição bastante complexa, eu acho que todo mundo vai ficar com querer mais estudar sobre isso, e nós temos bastante grandezas, bastante condições para fazer isso. Olha, o censo de grandeza traz para nós, e é um processo complexo, e ele induz a averiguação, que foi a nossa pergunta, qual é a melhor grandeza que eu vou usar? O que mais vai... Qual a condição que eu tenho para transmitir para o outro aquilo que eu quero mostrar? Então, uma das questões que nós trouxemos no slide, se eu vou medir essa sala com os pés e quero comparar com o tamanho da outra sala, tem que usar o mesmo tamanho ou a mesma grandeza, porque senão dá 20 pés aqui e lá, 20 pés meus.
e lá dá 22 pés da Ana Cláudia, que o pé dela é menor que o meu, nós não conseguimos verificar se a sala é maior ou menor, né, Ana Cláudia? Então... Definitivamente menor, gente, eu não tenho dúvida disso. Então, a nossa pergunta foi exatamente isso. Como as medidas não padronizadas pode permitir a comparação de objetos diferentes? Só se eu usar a mesma grandeza. Senão, a medida padronizada, cada uma vai dar um tamanho. Lembra aquela atividade da girafa? Medindo com o canudinho tinha tantos tamanhos, medindo com o churrasco tinha tantas quantidades de palitos de churrasco. Então, o professor vai induzir ou vai fazer com que a criança investigue essa situação para chegar a essa conclusão das medidas padronizadas. Tá bom? E também aquela história do rei, né? Então, a medida não padronizada, ela te dá você consegue chegar a um número, você consegue mensurar, né? Só que uma vez que mude, né, o meio de medida, você vai ter um novo resultado. Tá? A ideia é que a gente comece com medidas não padronizadas na relação da criança com o corpo e vá paulatinamente no processo, fazendo com que ela se aproxime das medidas padronizadas que vão dar a ela uma precisão no sentido universal, né, da linguagem matemática como um modo de mensuração, nesse caso específico, mais universal, que é compatível, embora a gente tenha visto várias curiosidades aqui que nos indicam que, né, essas medições também podem variar, né, dentro de um contexto, né? Aí a gente entra de novo na ideia do contexto de produção. Em que lugar que eu estou produzindo, como que é convencional isso, né? Então, se convenciona num determinado momento, numa determinada atividade, que o modo de medida será o pé da professora, dentro daquela convenção e dentro daquela comunidade, todos os discursos produzidos farão sentido para os interlocutores, porque todos eles estão dentro do mesmo padrão convencional, embora seja uma forma não padronizada de medir, né? Agora, alguém que vem de fora e vá tentar entender esse discurso que está sendo produzido por aquela comunidade não entenderá esse processo de medida, né? Então, por isso que, nesse sentido da necessidade daquilo que é concreto para a criança, para tratar de assuntos que têm um nível de abstração muito grande, a ideia de iniciar esse processo com a linguagem do corpo, né, com o corpo como parâmetro, é importante, desde que todos os sujeitos desse discurso, né, e desse momento de enunciação compartilhem, né, dessa mesma medida, de uma medida não padronizada, para ir aos poucos, né, inserindo a noção de medidas não padronizadas. É isso, Denise? E aí, aqui trazendo, porque não sei se fui clara, quando eu falei que eu tenho 40 palmos, é uma brincadeira, porque o palmo tem 22 centímetros, então eu não tenho nem 10 palmos de altura. Era para deixar vocês, assim, indignadas com a situação, porque quando eu não tenho 10 palmos de altura, eu não tenho 2,20 metros. Por ter que padronizar o palmo, aí nós vimos lá, que dizem que é 22 centímetros, então eu não vou ter nem 10 palmos de altura, tá bom? Para trazer para vocês aí a contextualização do que eu falei, porque era uma brincadeira, tá? Fechando essa nossa discussão, nós trouxemos o Sérgio Lorenzato, que tem livros, ele é da Unicamp, né? E até agradeço a Sandra, que tem acompanhado bastante meu trabalho aí, que é nossa parceira, e trouxe o livro até para eu mostrar para vocês aqui. E o Sérgio Lorenzato, aqui da Unicamp, tem um trabalho bastante interessante voltado para a educação matemática, principalmente para a educação infantil, né, e percepção matemática. E ele comenta assim: para as crianças, o campo das medidas trata dos diferentes conceitos de medidas e desempenhará a função de integrar os conhecimentos geométricos com os aritméticos. Na medida que a criança sente a necessidade de fazer o registro, o campo das medidas começa a trabalhar paralelamente aí entre os conhecimentos geométricos e aritméticos.
Sabemos medir, pois medimos distância, superfície, espaço, massa, calor, rapidez, duração. E para cada uma dessas grandezas, lembra que eu falei altura é uma grandeza, distância é uma grandeza, temos os instrumentos apropriados para medição. Essa descoberta dos instrumentos apropriados que a escola vai favorecer no seu dia a dia com o trabalho desenvolvido intencionalmente, né? Toda medida é uma relação entre grandeza e unidade, ambas de mesma natureza. Não posso medir a altura de um cone com o peso ou com a quantidade de água que vai numa garrafa. A Sandra vai falar um pouco isso hoje à tarde para vocês, né? Exprimimos essa relação, né, da mesma natureza por um número, o qual significa quantas vezes a unidade cabe na grandeza. Então, a grandeza vai conter tantas unidades daquele número. Mas, para construir essa abstração, por isso que o senso de grandeza é abstrato, as crianças começam pelo senso de medida, formado por meio da vivência de experiências relatadas por expressões tais como é perto, está muito grande, é alto, está pesado, mais bonito. E que estará embutida a ideia de comparação, mas ainda não aparece a unidade de medida. Posteriormente, usando daí a percepção visual, a estimativa e a comparação direta, ela começa a fazer medidas e começa a usar as justas posições e tirar de objetos, né, e tirar suas conclusões. Nessa fase aí de investigação, que a gente fala que é o pequeno investigador matemático, é a fase de pôr e ver. Então, o vídeo trouxe muito bem isso, quando eles mediram o contorno do corpo e depois foram verificar com o tamanho da linha, né? Qual era o comprimento do corpo por não ser reto, então ser curvo, como que eles fizeram isso? Então, a situação de pôr e ver, em que medir uma distância pode ser entendido como simplesmente percorrê-la, até mesmo com passos de diferente tamanho, e se diferentes crianças encontrarem diferentes resultados para uma mesma distância, esses provavelmente serão aceitos como verdadeiros sem estranhamentos. Isso significa que nessa fase as crianças acreditam que a medida de um objeto não se conserva. A partir daí, quando a gente traz as indagações, ela começa a construir a percepção da possibilidade de comparação indireta e começam a ter evolução no senso de medida. Assim, elas começam a descobrir a diferença entre dois objetos A e B, comparando com um terceiro. Por isso que é um movimento bem complexo e vai até o 3º ano, se não 4º, 5º, depende das oportunidades que nós daremos, né? Essa medição de comparação aí, indireta, indica que o caminho para o estabelecimento de uma unidade está aberto. E será percebida a conveniência, né? Conveniência de escolher uma mesma medida para medir uma mesma unidade de medida para medir todos os objetos. Essa conveniência acontece a partir do momento que a criança tem a criticidade, que não dá para falar de forma genérica, igual a Ana falou, e se chegar o outro, ele precisa saber do que eu estou falando. E começa a ter a necessidade da unidade padronizada. Que é a ideia do compartilhamento de linguagem de discurso, né? Então, quando eu uso uma linguagem não padronizada, toda a comunidade, todos os falantes com os quais eu interajo, eles têm que ter essa mesma convenção. Se eu vou aos poucos, fazendo com que a criança se distancie dessa noção de senso comum e vá em direção a essa linguagem matemática mais específica, né? E isso de maneira muito através da vivência, dos jogos, da literatura, como a gente foi pontuando aqui, né? Ela vai adquirindo um novo vocabulário que também é convencional, mas que permitirá a ela, né, outros níveis de enunciação e de produção de gêneros discursivos para a sua comunicação cada vez mais efetiva e cada vez mais potente como falante, né? Então, a criança vai paulatinamente sendo levada do senso comum a esse senso mais específico e mais próprio da linguagem, que seria a linguagem matemática, né? Então, encerrando nossa fala já, Ana Cláudia, nós trouxemos duas imagens. Uma é do mito de Sísifo e outra de um autor que não é tão renomado, mas que não deixa de ser imagem, para demonstrar para vocês qual é o trabalho nosso e qual a importância, qual a imagem que representa quando nós temos um trabalho
intencional de aproximar as crianças de conceitos e definições de grandezas e unidades dentro e fora da escola. E o que essas imagens representam para vocês? Como que a gente conhece? E aí o movimento de reflexão fica para a interiorização de cada um de vocês. E é só um agrado essas duas imagens para estar discutindo até na equipe aí, ou levando para o grupo de formação, para começar uma reunião, para terminar. Nós achamos bastante interessante trazer essas imagens que têm contrapontos e movimentos bem diferenciados. Que a nossa interpretação não merece consideração para vocês, sendo que cada um tem uma leitura de mundo, de imagem e tudo mais. Para que vocês possam refletir, né, sobre esses movimentos possíveis, né, nessa rede de conhecimentos que se coloca aí de maneira interligada. E aí, para fechar mesmo, eu vou ler, né? Eu costumo brincar que eu venho sempre muito bem acompanhada, né? Então eu comecei com Drummond e vou fechar com um grande amigo, um grande pesquisador, uma pessoa que eu respeito muito. As pessoas que me conhecem sabem que eu falo dele com muito carinho, que é o Gildo Cosson. E que quando a gente traz essas pessoas, né, na verdade é porque elas falam coisas que a gente gostaria de ter dito, mas elas foram mais rápidas do que a gente, né? Esse é o caso do Hildo. Eu gostaria de ter dito isso, mas ele acabou dizendo, então eu vou me apropriar das palavras dele. Ele sempre me permite isso, porque somos grandes amigos. Gosto da ideia de que nosso corpo é a soma de vários outros corpos. Ao corpo físico, somam-se um corpo-linguagem, um corpo-sentimento, um corpo imaginário, um corpo profissional e assim por diante. Somos a mistura de todos esses corpos, e é essa a mistura que nos faz humana. As diferenças que temos em relação aos outros se devem à maneira como exercitamos esses diferentes corpos. Do mesmo modo que atrofiamos o corpo físico se não o exercitamos, atrofiamos nossos outros corpos por falta de atividade. Então eu acho que a gente poderia terminar essa manhã, né, assim, o meio do nosso percurso, pensando nas várias possibilidades que nós temos em relação ao conhecimento, né, nas várias possibilidades que nós temos como sujeitos no mundo, né, dos vários diálogos que são possíveis, né, e que somos essa mistura, né, essa mistura que nos constitui. Eu queria agradecer muito, né, a participação de todo mundo, da equipe, né, a possibilidade de estar falando aqui em nome de um grupo, que sempre é muito difícil, né, Denise? Uma responsabilidade tremenda, né, de tentar traduzir em palavras, né, tudo que um grupo inteiro pensou e programou, né, para esses nossos encontros, né? Então, assim, ao mesmo tempo que é um desafio, também é uma responsabilidade tremenda. Eu espero sinceramente que dentro de todas as nossas limitações, né, de todas as ordens, inclusive como sujeitos que somos, né, mas que a gente está nesse caminhar aí, que a gente possa de alguma maneira ter representado, né, de maneira efetiva o pensamento de um grupo que tem trabalhado há tanto tempo junto e está batalhando aí para esse diálogo entre as áreas de língua portuguesa e matemática. Foi um prazer viver essa experiência, né? E vamos ver o que acontece mais para frente. E eu espero que vocês possam voltar no PPT, voltar nas reflexões, fazerem as suas reflexões e que o portfólio registre um pouco disso, né? E que a gente possa voltar a dialogar mais para frente. Para as minhas queridas, um beijo e saudades, e para todas as outras, um prazer imenso de poder estar com vocês, ok? Eu, ao contrário da Ana, eu tenho um movimento dentro do PENAIC curto. As nossas meninas, as professoras que viveram com a gente uma semana, uma aproximação maior, mas esse momento aqui, que o PENAIC está proporcionando para a Denise pessoa, Denise profissional, não tem dimensão em termos de grandiosidade para a minha transformação e para a valorização da minha pessoa e para os conhecimentos que eu adquiri. Principalmente com a equipe que me abraçou, sejam elas vocês, formadoras igual a mim, ou melhores do que eu, por estarem mais no percurso um pouco mais do que eu, as supervisoras de língua portuguesa, as supervisoras de matemática, a Miriam, a Marinês, a Maria Lúcia, que em todos os momentos você consegue, Denise, você dona do saber, está aqui conosco,
quando a gente escolhe você, você vai dar conta. Então, só dei conta porque eu tive esse apoio de todos vocês e dessas 3 pessoas em especial. A Paula e a Cássia, que antes de ontem, me carregaram para cá e para lá de forma efetiva. A Gláucia, que eu encontrei já de manhã, na segunda-feira. Então, eu ficaria aqui discutindo e falando de pessoas que não ficaria ético da minha parte esquecer de alguém. Então, mas essa aproximação daqueles que não me conheciam e que ficaram do meu lado, muito obrigado, agradeço a confiança. E vocês todos aí, quase 600 pessoas me ouvindo, contem comigo, se teve alguma falha, se teve alguma coisa que vocês querem que eu explique, dentro das possibilidades estou à disposição. E muito, muito obrigada pela aprendizagem que eu consegui ao lado de vocês.